Em 2013, a um mês do prazo dado pela FIFA para o fim da construção do estádio Itaquerão, em São Paulo, acontece um grave acidente. Um guindaste quebrou durante a colocação da última parte da cobertura do estádio do Corinthians, indicado para o jogo de abertura da Copa do Mundo 2014. O acidente aconteceu por volta de meio-dia do dia 27 de 11 de 2013. Inicialmente, havia sido divulgadas 3 mortes pelo Corpo de Bombeiros, mas após algum tempo a notícia foi consertada. O número de mortes caiu para 2. A obra foi interditada pela Odebrecht, que confirmou a identidade dos 2 operários mortos. O motorista do guindaste Fábio Luiz Pereira, de 42 anos, e o montador Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44 anos. Trabalhavam para a empresa terceirizada na obra. Fábio era cearense, casado, pai de 3 filhos. Ronaldo era de Limeira, no interior de São Paulo, separado e pai de uma filha. Falha humana, defeito no guindaste e instabilidade do terreno eram as principais hipóteses investigadas pela Polícia Civil de São Paulo para tentar encontrar a causa do acidente nas obras do estádio do Corinthians, em Itaquera. Em depoimento, o engenheiro civil da Odebrecht, Eduardo Henrique Loyola Campos, que atuava na obra do estádio do Corinthians, afirmou à Polícia Civil que o operador do guindaste José Walter Joaquim era experiente e já havia trabalhado na operação de instalação de peças de cobertura anteriormente. Campos afirmou também que a operação contava com toda a estrutura necessária e uma equipe de supervisão acompanhava o trabalho. Ainda, segundo ele, a documentação da operação estava em ordem. Nos primeiros laudos apresentados, a causa para o acidente teria sido um desnível no solo, por conta de sua má preparação. Em contrapartida, a construtora de Marcelo Odebrecht, responsável pelas obras da Arena Corinthians, apresentou o lado assinado pelo engenheiro Roberto Kocher, da Geo Company, para negar a responsabilidade do acidente que matou 2 operários em novembro. No dia 27 de novembro de 2013, parte da cobertura metálica do estádio, localizado na zona leste de São Paulo, desabou, resultando na queda de um guindaste em um dos lados da arena, atingindo o painel de LED que cobre toda a parte externa desse setor. O engenheiro que comandou o estudo afirma que a Odebrecht fez toda a preparação do solo para receber o equipamento da LB, dona da máquina responsável por colocar a peça metálica que desabriu depois da queda do guindaste. Ele alega que foi usado um software da própria Liebherr para medir o grau de inclinação do equipamento. Em 2016, chegamos à conclusão das causas do acidente. O laudo do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, sobre o acidente, aponta que foi a ruptura de um duto da tubulação no subsolo da obra que desencadeou os eventos que levaram à queda do guindaste. O relatório foi obtido pelo jornal O Estado de São Paulo, com base na Lei de Acesso à Informação. O Ministério do Trabalho constatou que, após a ruptura de um duto de 1,20 m de diâmetro, o solo afundou e houve sobrecarga de peso na parte posterior esquerda do guindaste. Na sequência, ocorreu uma inclinação maior do que o suportado pelo equipamento, o que acabou causando a queda. O documento foi elaborado por 6 engenheiros do IPT. O jornal critica o fato de não ter sido feita avaliação sobre a tubulação enterrada de águas pluviais existente no trajeto da máquina, nem se o duto suportaria a pressão do guindaste nas condições em que ele foi instalado. A Polícia Civil indiciou 9 pessoas pelo acidente com guindaste que tombou na Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Eles se tornaram réus no processo que apura o crime culposo, sem intenção,
de desabamento com mortes. Dos 9 funcionários indiciados pela polícia, 7 trabalhavam para a Odebrecht, responsável pela construção do estádio, palco de abertura da Copa do Mundo de 2014, no dia 12 de junho. Os outros 2 são da Locar, empresa contratada para operar o guindaste. O inquérito policial apura o crime previsto nos artigos 256 e 258 do Código Penal, que tratam respectivamente de causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. E, se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade, se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade, se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Se condenadas, elas ficam sujeitas a uma pena que varia de 1 a 3 anos de Com prisão. o acidente na Arena Corinthians, ficou evidente que todo esforço e atenção para evitar os erros são necessários. Voltar as atenções a qualquer detalhe, ou menor que ele seja. Deve-se aprender com o erro, o qual foi feito um mau estudo do solo do local, no qual havia encanamentos pluviais, o que praticamente causou o acidente. No mais, faltou também segurança no trabalho, pois esse não foi o único acidente neste local de construção.